Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço especial aos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo de dia, que Deus te abençoe nesse dia. De tarde, que Deus esteja com você nessa tarde, ou de noite, seja qual for o momento, que a graça de Cristo te alcance. Amados, nós estamos trabalhando neste período na nossa igreja, no Evangelho de Marcos, e pela graça de Deus, nós já tivemos a conclusão do primeiro capítulo. E no primeiro capítulo nós tivemos uma série já de mensagens, falamos a respeito da pregação de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus, a pregação de Jesus, o chamado de Cristo, os três ambientes onde o reino de Deus se manifesta, as prioridades do ministério de Jesus. E semana passada trabalhamos o tema muito além do lavar as mãos. Então foram cerca de 12 mensagens até aqui. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 2 de Marcos, capítulo de número 2, versículos 1 a 12. Antes, todavia, nós iremos orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha ao nosso encontro nesta ocasião e que o Senhor transforme o nosso entendimento, a nossa vida,
e nos torne mais parecidos com Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Marcos, capítulo de número 2, versículos 1 a 12, eles declaram assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amados, este ano de 2020 é um ano atípico para as igrejas espalhadas pelo mundo. Nós tivemos o rompimento das programações presenciais e durante alguns meses a igreja se reuniu distante, apenas pela internet. Algumas igrejas estão retornando aos poucos, mas uma coisa é certa: os encontros com Jesus, eles não foram cancelados, eles continuaram, eles foram mantidos. As pessoas continuam se encontrando com Jesus. Elas continuam se encontrando com a mensagem de Cristo, seja presencial, seja pela internet, seja por qualquer outro meio de comunicação. Cristo continua falando com as pessoas. A grande questão é: nem todas as pessoas são iguais. Existem vários perfis, várias características de pessoas que se aproximam da presença de Cristo. E esse texto de hoje vai nos falar um pouco a respeito disso, das pessoas que se aproximam de Jesus. Só que antes de entrarmos no tema, vamos relembrar um pouco o conceito, amados, o contexto, perdão. O versículo 39 do capítulo 1 diz que Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. O que acontece? Você deve se lembrar que o início do ministério de Jesus se deu em Cafarnaum. Ali ele chamou os primeiros discípulos, ele curou pessoas naquela região, ele expulsou um demônio, ele curou a sogra de Pedro, ele realizou vários milagres. No final do capítulo 1, lá no versículo 33 e 34, vai declarar que toda a cidade de Cafarnaum estava reunida e ele curou muitos doentes. E num determinado momento da estadia de Jesus em Cafarnaum, ele resolveu ir a outras cidades da Galileia. E Marcos vai dizer que ele foi por toda a Galileia pregando o Evangelho. E agora ele está retornando para Cafarnaum. Então Marcos, ele resume, ele não entra em detalhes a princípio, nesse momento, sobre o ministério de Jesus em outras cidades da Galileia. Ele quer concentrar nesses primeiros capítulos
Jesus em Cafarnaum, que era o seu quartel-general, digamos assim, a sua sede do ministério de Jesus em Marcos. E aqui, nesse capítulo 2, ele está de novo em Cafarnaum e ele está numa casa. A maioria dos estudiosos vai declarar que esta casa era a casa de Pedro, que Jesus estava, então, na casa de Pedro. Na maioria dos estudiosos, então, vai dizer que esta casa na qual Jesus estava era a casa de Pedro. Outros vão declarar que era uma casa que Jesus havia alugado ou que alguém havia cedido para Jesus. Nós não sabemos ao certo. O que nós temos a informação é de que Jesus estava novamente em casa e ali ele estava pregando. E muitas pessoas foram para lá. Versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava a palavra. Então vários grupos de pessoas foram até Jesus naquele dia em que ele estava pregando naquela casa em Cafarnaum. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do seguinte tema: o perfil dos que se aproximam de Jesus e a atitude de Jesus para com eles. Ou seja, nós vamos ver quais são os tipos de pessoas que vão até Jesus. E a intenção é que você se identifique com algum desses grupos. Que você possa fazer mesmo uma análise da sua vida para, a partir desta análise, identificar qual grupo você pertence. E para cada grupo, Jesus tem uma atitude especial. Então, em primeiro lugar, o perfil dos que se aproximam de Jesus. Qual era o perfil das pessoas que iam até a presença de Jesus ou que foram naquele dia, naquela ocasião? Em primeiro lugar, aqueles que se aproximam de Jesus para o ouvir. Versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Amados, muitos procuram o Senhor Jesus para estudá-lo. Muitos vão à igreja para ouvir a palavra de Deus. Alguns gostam até de fazer anotações, de retirar o máximo possível da mensagem. Alguns entendem que devem dar centralidade às Escrituras e ouvir o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque existem pessoas que têm esse perfil, que gostam das Escrituras, que entendem que mesmo um homem falho e pecador como este que vos fala, que mesmo através de pessoas assim é possível ouvirmos a voz de Cristo, ouvirmos o Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, primeiro grupo das pessoas que se aproximam de Jesus são aqueles que se aproximam de Jesus para o ouvir, que desejam ouvir a palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós temos aqueles que conduzem pessoas até Jesus. Versículos 3 e 4 declaram: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Louvado seja Deus por esse grupo de pessoas. São aqueles que desejam conduzir outros até a presença de Jesus. Geralmente esse grupo não está preocupado com questões burocráticas. Geralmente esse grupo não se dá por vencido. Eu fico imaginando aquela cena, aqueles 4 homens chegando até onde Jesus ele estava. E eles olhando aquela casa cheia, não tinha por onde ir, não tinha como adentrar naquele lugar. E ali um foi ajudando o outro até que eles chegaram no telhado, foram retirando ali aquelas palhas
tirando aquelas folhas do telhado e escutando a voz de Jesus, porque o texto bíblico declara que eles foram no ponto correspondente ao que Jesus estava. Esses que conduzem as pessoas até Jesus, eles também estão atentos à voz de Cristo, porque eles sabem exatamente qual é o ponto em que Jesus se encontra, para ali poderem conduzir aquele paralítico. Meus irmãos, a igreja precisa de pessoas assim. A nossa igreja precisa que esse perfil exista, de homens que têm o desejo de conduzir outros a Cristo. Talvez uma mãe aflita que tem conduzido seu filho à presença de Jesus em oração todos os dias. Um pai que tem o seu filho afastado dos caminhos de Cristo e ora e intercede por eles. Amados, aqueles que conduzem as pessoas até Jesus, eles são louvados e engrandecidos, e louvado seja Deus por essas pessoas. Nós temos a grande missão que Cristo nos deu de conduzirmos pessoas até a presença de Jesus. Seja uma criança, seja um paralítico, seja quem for. Então, em segundo lugar, nós temos aqueles que conduzem pessoas até Jesus. Em terceiro lugar, nós temos aqueles que são conduzidos até a presença de Jesus. Versículo 4 e o 3, Versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Enquanto em segundo lugar nós temos aqueles que conduzem, em terceiro lugar nós temos aqueles que são conduzidos. Eu não sei como você chegou até aqui, se você é membro da igreja e veio até aqui. Talvez você esteja assistindo porque foi conduzido pelo próprio YouTube, você esteja assistindo porque algum irmão da igreja, algum conhecido te encaminhou essa mensagem. Eu não sei, mas você chegou até aqui. Talvez você já foi em alguma igreja, conduzido por alguém, insistido até. Algumas pessoas se dão quase por vencidas de tamanha insistência. Amados, aqueles que são conduzidos até a presença de Jesus, existe também esse perfil e Deus tem algo para eles, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, nós temos aqueles que se aproximam de Jesus para o ouvir. Em segundo lugar, aqueles que conduzem pessoas até Jesus. Em terceiro lugar, aqueles que são conduzidos até a presença de Jesus. E por fim, aqueles que vão até a presença de Jesus, mas eles vão sem o coração. Versículos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Amados, este quarto grupo representado nos escribas. Quem eram os escribas? Escribas eram aqueles que copiavam a lei, que copiavam as escrituras. Eles andavam lado a lado com os fariseus, que eram também mestres da lei. Os escribas, de tanto copiarem as escrituras, e de tanto estarem familiarizados com as escrituras, eles eram chamados de doutores da lei, guardiões da fé, defensores da teologia. E os escribas se aproximavam de Jesus na intenção de avaliar a Jesus. Quem sabe a gente vai pegar algum deslize desse homem. Quem sabe a gente pega algum ponto da mensagem que ele errou, em que ele falhou, em que ele não foi fiel, em que ele não teve fidelidade às escrituras do Antigo Testamento. Então esses homens duros de coração, eles iam para as escrituras partindo do conhecimento que eles tinham. E por causa disso eles não conseguiam ouvir a Jesus. Eles pensaram o seguinte: quem é este que perdoa pecados? Ao invés de terem o coração ali quebrantado e enxergarem a divindade de Cristo, eles questionavam. Amados, infelizmente esse grupo ele existe. E são pessoas que conhecem as Escrituras,
São pessoas que lidam com as Escrituras, mas que não conseguem, à luz das Escrituras, enxergarem a Jesus. Verem verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Eles são teólogos. Eles conhecem muitas Escrituras. Eles lidam diariamente com o texto sagrado, mas eles não conhecem a Jesus. Eles se aproximam de Jesus. O texto bíblico declara que eles estavam ali e arrazoavam em seu coração, e eles estavam assentados, ou seja, nos primeiros lugares. São pessoas que se assentam nos primeiros bancos das igrejas, são pessoas que foram criadas desde a infância, são pessoas de uma classe religiosa que se aproximam de Jesus, mas não vão até ele com o coração arrependido, quebrantado. Amados, esses são os 4 tipos de pessoas que se aproximaram de Jesus naquele dia. Aqueles que se aproximaram para ouvir Jesus, aqueles que conduziam pessoas até Jesus, aqueles que foram conduzidos até Cristo e aqueles que foram até Jesus, mas sem o coração. Segundo lugar, qual é a atitude de Jesus para cada um dessas pessoas? Amados, cada grupo ali representado foi presenteado com algo por Jesus. Aqueles que se aproximam de Jesus para ouvir, eles escutam a Jesus. Essa é a garantia que temos. Ao nos aproximarmos de Cristo, da palavra, com o coração sincero, desejoso de ouvir, nós iremos ouvir. Até mesmo numa mensagem simples como esta, você pode ouvir a Jesus. Ele pode falar ao seu coração. Aqueles que conduzem pessoas até Jesus, o texto bíblico declara no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amados, aqueles que conduzem pessoas até Jesus, Jesus os contempla. A fé dessas pessoas é contemplada. Mamãe que ora pelo filho que está afastado dos caminhos de Deus. Você, pai, que tem intercedido pelo teu filho. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus tem contemplado a sua fé. Jesus contempla a tua oração. E Ele há de responder no momento certo, na hora oportuna. Mas a tua fé é contemplada por Jesus. Ele percebe, Ele vê aquilo que você tem feito. Amados, que esse desejo de conduzir pessoas a Cristo possa inundar o nosso coração. O texto bíblico nos diz, as Sagradas Escrituras nos declaram que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Possamos ser responsáveis, entre aspas, pela festa no céu, conduzindo pessoas a Cristo. Então eu quero te incentivar, continue orando, continue buscando em Deus. Há um hino que declara, a tua fé Jesus contemplará. Ele contemplou a fé daqueles homens. Em terceiro lugar, aqueles que são conduzidos até Jesus, Jesus os recebe. E no caso desse paralítico em específico, Jesus declarou, filho, os teus pecados estão perdoados. Provavelmente a doença daquele homem era uma doença psicossomática, provavelmente pela culpa, por algum pecado, por falta de arrependimento, ele foi se adoecendo e se atrofiando. E Jesus está dizendo a ele, filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas precisam ouvir isto. Aqueles que vão até Jesus quebrados, aqueles que vão imóveis até Jesus, precisam ouvir que os pecados estão perdoados. Mais do que uma cura, mais do que um bem-estar físico, é a salvação em Jesus. Aqueles que são conduzidos até Jesus, Jesus os recebe. Agora, amados, aqueles que se aproximam de Jesus, mas não se aproximam de coração, a única promessa que há para essas pessoas é a da reprovação. Essas pessoas que vão até Jesus, mas são frias para com aqueles que sofrem,
mas que não conseguem enxergar a importância de se conduzir pessoas a Cristo. Essas pessoas representadas ali nos escribas e fariseus, elas são reprovadas por Jesus. Cristo as reprova. Não há nenhuma promessa positiva para esse grupo de pessoas. Meu querido, concluindo a nossa mensagem, a pergunta que fica é: com quem nós nos parecemos neste texto? Com quem você se enquadra, se contempla? Com qual grupo você percebe que você tem parecido nesses últimos tempos? Com aqueles que vão até Jesus para ouvi-lo? Com aqueles que conduzem outros a Cristo? Com aqueles que são conduzidos? Ou aqueles que estão tão perto de Jesus, mas ao mesmo tempo tão distantes? Com quem você tem parecido? A minha oração é que Cristo venha te transformar, que Cristo venha te lapidar, que você possa contemplar a luz das Escrituras como um oleiro que trabalha em um vaso de barro, que você possa perceber Cristo trabalhando no teu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, transforme o nosso entendimento, o nosso ser, a nossa maneira de agir. Tem misericórdia de nós. Eu oro por aqueles que têm se aproximado de Ti para Te escutar, que o Senhor venha sempre falar ao coração dessas pessoas. Por aqueles que têm conduzido pessoas a Ti, seja por oração, seja nos encontros, que o Senhor contemple a fé dessas pessoas. Que aqueles que são conduzidos até o Senhor, que o Senhor possa recebê-los, que o Senhor receba em Tua presença, Jesus. Que aqueles que se aproximam de Ti, mas não de coração, que o Senhor venha quebrar o coração dessas pessoas pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-me